A tabela está quase pronta. Vamos selecionar a coluna dos números. Agora, no seletor de tipos de tabulação, faço clique várias vezes para selecionar uma tabulação decimal. Já está. Agora, vou colocar a tabulação na coluna dos preços, sensivelmente ao meio. E pronto, os números passam a alinhar-se pela vírgula. De seguida, seleciono o número 1 e os parênteses no título e aplico o formato superior à linha. Pus a chamada de atenção como expoente. Agora, vamos fazer uma experiência. Vamos ver como fica a tabela se rodarmos o texto com os números dos pacotes. Selecionamos as 3 células com o rato e fazemos clique sobre o botão Orientação de texto. Não, esta opção não fica bem. Vamos lá ver a seguinte. Talvez. Não, definitivamente não. Faço clique para voltar à orientação original. E se alterasse um pouco a distância entre o texto e os limites horizontais das células? Vamos experimentar. Seleciono toda a tabela e faço clique sobre o botão Margens das células. Surge esta caixa de diálogo. Vou aumentar a distância superior e inferior para 0,2 cm. Repare que, se quisesse, também podia alterar as margens à esquerda e à direita. Confirmo com OK. Boa! A tabela ficou muito menos compacta. E agora, que tal se ordenasse os pacotes pelo preço? Para fazer isto, não tenho, felizmente, que estar a mudar a ordem das linhas da tabela à mão. O Word coloca à nossa disposição o botão Ordenar. Seleciono toda a tabela com o respectivo seletor. Depois, faço clique no botão Ordenar. Surge esta caixa de diálogo. A primeira coisa que faço é escolher a opção Sem linha de cabeçalho. Isto diz ao Word que a primeira linha é o cabeçalho da tabela e, por isso, deve ser obviamente excluída da ordenação. Depois escolho o tipo de ordenação: texto, número ou data. Escolho número. A seguir, defino se a ordenação é ascendente, ou seja, crescente, ou descendente, portanto decrescente. Escolho descendente. E finalmente, vou dizer qual é a coluna pela qual o Word vai fazer a ordenação. Neste caso, é a coluna que tem os preços, portanto, a coluna 4. Se quiséssemos ordenar também por mais colunas, com parâmetros de ordenação iguais ou diferentes, teríamos que os definir nas zonas depois por. Como vê, pode fazer ordenações por 3 colunas simultaneamente. Experimente. As ordenações são muito úteis e, mais tarde ou mais cedo, vão-lhe poupar um bocado do trabalho mais aborrecido e estúpido que há. As ordenações também podem ser feitas a parágrafos de texto que não estejam inseridos em tabelas. Se fizer clique no botão Opções, encontra vários parâmetros que são bastante úteis na ordenação de texto em parágrafos. Utilizo a ordenação de texto para, por exemplo, ordenar índices remissivos de livros. Agora, faço clique sobre OK e o Word ordena a tabela segundo o critério que escolhi. Se fizer uma ordenação e as coisas não correrem como esperava, lembre-se que tem o botão Anular para voltar a pôr tudo como estava. O Word não tem a capacidade de cálculo do Excel, mas é capaz de fazer cálculos simples. Insira o cursor no fim do texto da última célula. Dê 2 Enters para criar 2 linhas em branco. Agora faça clique sobre o botão Fórmula. Surge esta caixa de diálogo, já com a fórmula de uma soma. Clique em OK. O Word insere a soma dos valores numéricos que encontra nas células acima, above em inglês. Vou fazer clique novamente sobre o botão Fórmula. Na caixa de diálogo, posso alterar a formatação do valor que o Word
obtenho com o cálculo e posso escolher outra fórmula. É pena que estas não tenham sido ainda traduzidas. Também tenho que tomar atenção à sintaxe das fórmulas. Se precisar de mais informações sobre campos, procure na ajuda do Word a seguinte frase: inserir e formatar códigos de campos no Word. É claro que esta soma só está a estragar a nossa tabela e não faz sentido aqui, portanto vou apagá-la. Só quero chamar-lhe a atenção para mais 2 botões no separador esquema. São os botões que o ajudam a distribuir uniformemente as linhas e as colunas de uma tabela. Dão muito jeito, sobretudo depois de termos andado a fazer experiências com os valores destes parâmetros e obtermos resultados de que não gostamos. Vou selecionar toda a tabela para lhe mostrar como funciona o botão Distribuir linhas. Faço clique sobre ele e o Word aplica a mesma altura a todas as linhas selecionadas da tabela. É claro que o botão Distribuir colunas atribui a mesma largura a todas as colunas selecionadas.